Bom, gente, eu acho que deu certo, então. Caso dê algum probleminha com o vídeo, não tem problema, a gente continua assim mesmo, vocês vão ouvindo a nossa voz mesmo, não tem problema. Queria dar as boas-vindas a todos que já estão presentes, né, assistindo a gente nesse momento. Fiquem bem à vontade para convidar quem vocês acham que seja necessário, né, o conhecimento sobre licenciamento ambiental, sobre PGRS. Esse vai ser o nosso tema de hoje. A gente vai conversar um pouquinho, né, a respeito desses assuntos, dar também alguns minutinhos, né, com relação a tempo, né, para todo mundo conseguir se assentar, chegar, né, e ir se ambientando também, que logo mais a gente já começa. Mas passando alguns recadinhos para vocês então, gente, a princípio, o tempo do webinar, né, está previsto aí para durar 1h15, 1h20 minutos, então até umas 8h30, com certeza a gente já finaliza e consegue passar todas as informações necessárias para vocês. A princípio, a gente vai tratar de dois assuntos, então, principais, né, que é desvendando a legislação, a princípio, né, bem voltada mesmo para essa parte técnica, do funcionamento mesmo, né, do licenciamento ambiental e do PGRS, para Ponta Grossa e para a região. Queria agradecer enormemente a presença de vocês aqui mais uma vez, também agradecer os nossos parceiros, né, a Sala do Empreendedor, que estão executando, né, esse webinar junto com a gente, também mandaram um convite para vocês e convidaram vocês para esse webinar. Muito importante ter a presença deles também, enquanto nossos parceiros, para conseguir, né, executar esse webinar e levar essa informação para vocês, que é uma coisa assim, bem importante realmente, de conscientização principalmente, né, e para vocês serem mais, estarem mais ambientados, né, familiarizados com o assunto e lidar com tudo isso assim, na prática, né, com as empresas de vocês. E então, daqui a pouquinho a gente já inicia, né, a gente vai contar um pouquinho também sobre a Quantum, contar um pouquinho sobre esse universo, né, das empresas juniores também, o que a gente faz aqui efetivamente. Queria também dar as boas-vindas para o Richard e para o Fabiano, eles vão estar apresentando para vocês sobre o licenciamento ambiental, sobre o PGRS, daqui a pouco eles vão se apresentar certinho para vocês e comentar mais um pouquinho também, né, sobre tudo isso. E também, gente, outra coisa que eu acho que é importante, né, comentar com vocês, ao longo de todo o webinar, vocês podem fazer perguntas e direcionar dúvidas também no chat do YouTube mesmo. Então, é só logar com a conta, né, do YouTube e fazer as perguntas ali no chat. O pessoal aqui vai estar organizando as perguntas, né, e mandando para a gente, para ao longo do webinar a gente ir respondendo. Vai ter um espaço, né, salvo ali para o final, principalmente para a gente estar sanando essas dúvidas de vocês. Então, ali, os últimos 20 minutinhos, assim, da apresentação, a gente vai destinar para isso. Aí vocês conseguem ficar bem à vontade para perguntar, tirar dúvidas, coisas específicas, às vezes, né, de algum comércio específico, de algum estabelecimento específico, ou alguma coisa que não ficou clara, às vezes, durante a apresentação. Mas aí fiquem à vontade para perguntar, a gente vai direcionando as perguntas para o pessoal ir respondendo. Daqui a pouquinho a gente já começa, tem um bom número já para a gente começar, de pessoas que estão assistindo. Meninos, se vocês quiserem ir se apresentando também, fiquem super, super à vontade. Bom, boa noite, gente. Eu sou o Fabiano, sou membro aqui da Quantum, né? E aí eu vou estar conversando com vocês hoje sobre a parte do licenciamento ambiental. Boa noite, eu sou o Richard, eu também trabalho na Quantum, né? E eu vou estar mais voltado na parte do PGRS, então vou apresentar um pouquinho para vocês e se tiverem dúvidas também, eu souber responder, eu vou ficar bastante feliz. Não, perfeito, gente, perfeito. A gente vai apresentar também um pouquinho para vocês, né, gente, bem essa parte de funcionalidade, né, da parte técnica e tudo mais, para vocês conseguirem entender a aplicação, principalmente, né, desses projetos dentro dos estabelecimentos de vocês, né, dentro dos empreendimentos. Espero que tudo fique bem claro, mas a gente vai estar bem à disposição também depois, né, pós-webinar. O webinar também vai ficar gravado, um reforço para dar para vocês, né, ainda dá tempo de chamar o pessoal, né, para participar do webinar, quem vocês acham que seja relevante, que tem um estabelecimento, ou que tem alguma dúvida com relação ao alvará de funcionamento, essa parte do licenciamento ambiental mesmo, o PGRS em si. Então, fiquem bem à vontade para divulgar o link. Depois também, assim como comentado, né, vai ter gravação com relação ao webinar, então vocês podem reassistir,
aprofundar um pouco mais o conhecimento. A gente vai estar à disposição também, vai passar o contato para vocês. E mais uma vez, então, a gente agradecer, né, a Sala do Empreendedor, um dos nossos parceiros, né, para a realização principalmente desse webinar e também para o direcionamento dessas atividades e trazer esse conhecimento para vocês, que para a gente é bem importante. Então, eu acho que a gente pode começar, né, gente? O que vocês acham? Tudo bem? Então, beleza, perfeito. Então, gente, recapitulando, né, algumas coisas, também a gente já está bem familiarizado, nem me apresentei para vocês, né, meu nome é Paulo, atualmente eu sou diretor-presidente da Quantum, estou há 3 anos no Movimento Empresa Júnior, né, e nesse último ano estando na presidência e tocando também as atividades aí da EJ junto com os meninos, eles já se apresentaram um pouquinho, daqui a pouco eles vão falar um pouquinho mais com vocês também, mas a princípio, então, o nosso assunto de hoje, né, é tirar um pouco de dúvidas, né, e desmistificar, né, desvendar um pouco mais a legislação, que muitas vezes é muito complexa, né, para a gente entender essas relações, né, muitas vezes com a prefeitura, com órgãos fiscalizadores e por aí vai. E o nosso tema de hoje, né, para aprofundar um pouco mais, seria a parte do licenciamento ambiental e o PGRS. Então, reforçando, né, fiquem à vontade, gente, para mandar dúvidas, mandar questões, ao longo de todo o webinar a gente vai estar sanando essas dúvidas com vocês. Pode passar, então, Fabiano, tudo certinho. Mas antes, né, gente, eu acho que é muito importante comentar com vocês quem é a Quantum, né? Muitos de vocês podem não ter ouvido falar ainda, né, com relação à empresa, ou não entendem muito bem, né, o que é uma empresa júnior, então é muito importante, antes de tudo, né, a gente se ambientar e um pouco da nossa história especificamente, né? Então, a Quantum, ela tem 7 anos de mercado, ela foi fundada lá em julho de 2013, ela é uma empresa que está dentro da universidade. Então, os projetos, né, que a gente executa, as atividades que a gente executa, é tudo com a infraestrutura da universidade, e isso dá muita segurança, né, e muita confiança para a gente desempenhar, né, essas atividades e conseguir trazer a melhor solução para o mercado. Então, até hoje, né, a gente já ofereceu mais de 40 projetos para o mercado. A gente também tem uma responsabilidade social muito forte, né, com a Prefeitura de Ponta Grossa. Então, há 3 anos a gente tem o selo social, né, que é uma grande conquista para a gente, que a gente valoriza muito. Atualmente, a gente tem 28 empresários juniores. Esse número já cresceu um pouquinho, né, desde o nosso último processo seletivo também. E o NPS, a gente tem um NPS 10, que é a nossa coleta, né, com os clientes quando a gente entrega os projetos. Então, a nota vai de 0 a 10, então também é uma coisa que a gente fica muito orgulhoso de ter essa nota. Então, só contando um pouquinho para vocês, né, e ambientando, que a gente tem essa parte do histórico, né, e agora a gente está direcionando um pouco mais das atividades para auxiliar vocês, né, no caso. Pode passar. Então, a princípio, gente, a gente já comentou um pouquinho, né, que a gente é uma empresa júnior, e o que a gente busca, né, e quem é a Quantum, efetivamente, né? Primeiro de tudo, nós somos estudantes, então a empresa júnior é formada por universitários, né, por estudantes. Então, a gente consegue aplicar o nosso conhecimento técnico, né, o que a gente aprende na sala de aula, dentro do mercado e solucionando problemas reais, né, do mercado. Então, um dos nossos pilares, assim, é o desenvolvimento profissional na prática, que a gente consegue desempenhar essas soluções e gerar esse impacto no ecossistema, né, que é o nosso segundo pilar, principalmente. E o terceiro é levar todo esse conhecimento, esse impacto que a gente aprende na universidade, justamente para os negócios, né, de Ponta Grossa e região, desde pequenas empresas até grandes empresas. Então, tem uma vasta aplicação aí todos os projetos que a gente executa. E a princípio, gente, só para mostrar um pouquinho mais para vocês, né? Depois vocês vão ter o nosso contato e a gente pode explicar um pouquinho melhor para vocês, mas só para dar essa ambientação, a gente tem 4 frentes, basicamente, né, no nosso portfólio, no serviço que a gente oferece. Então, tem a pesquisa e desenvolvimento, que é mais voltada para melhoria de produto, desenvolvimento de novo processo, novo produto, lançamento no mercado, né, pesquisa de mercado também, adequação à legislação também aplicada aí, uma viabilidade técnico-econômica. Hoje, né, a gente está direcionando um pouco mais a nossa atenção também para a parte de gestão ambiental, que a gente percebe que é uma coisa que a gente pode realmente impactar, né, e fazer a diferença ali em Ponta Grossa. Então, licenciamento ambiental, PGRS e captação da água da chuva, gestão de processos também, né, a gente utiliza também desde pequenas empresas até grandes empresas, otimização de processos, layout, melhoramento e mapeamento de processos, né, vai de grandes indústrias até pequenos negócios, né, tudo que for melhorar e otimizar, né, o processo interno do empreendimento, e análises laboratoriais, que realmente é um campo bem vasto, né, então a gente analisa
tanto análises de água, por exemplo, né, de poço, ou análise de cerveja, análises físico-químicas, né, ou microbiológicas, para conseguir identificar isso e dar esse parecer todo. E, a princípio, pode passar, Fabiano. A princípio, então, gente, só para reforçar, né, o nosso webinar de hoje, então, é focado mesmo na parte de gestão ambiental. E se vocês tiverem dúvidas também com relação aos outros serviços, podem ficar super à vontade, assim, para perguntar, né, para tirar essas dúvidas, que a gente está super à disposição. Então, a princípio, gente, eu vou passar a palavra, então, para o Richard e para o Fabiano, que eles vão passar essa parte técnica para vocês, né, explicar bem certinho como que funciona cada um desses passos, né, principalmente do licenciamento ambiental e o PGRS, que é o foco de hoje. Então, meninos, fiquem super à vontade, vou estar por aqui caso surja alguma coisa, e é isso aí. Boa noite de novo, gente. Então, eu vou estar conversando com vocês hoje sobre licenciamento ambiental. A gente vai entender um pouquinho ali do porquê que é necessário realmente o licenciamento, qual que é o papel do licenciamento ambiental, né? Quais são os âmbitos onde o licenciamento ambiental está presente, e também, ali para o final, a gente vai ver, então, como saber se a minha empresa precisa de um licenciamento ambiental ou se ela não precisa, e se ela precisa de qual licenciamento ambiental eu vou precisar requisitar quanto à prefeitura, né? Então, como eu falei, então, para a gente começar entendendo um pouquinho melhor sobre o que é um licenciamento ambiental, né? Ele é a principal artefato, a principal arma que a gente usa atualmente para que a gente consiga estar conciliando o desenvolvimento econômico e a conservação do meio ambiente. Bom, a gente não pode deixar que o desenvolvimento econômico atrapalhe a conservação do meio ambiente, de forma que as empresas se desenvolvam a tal ponto que o meio ambiente seja destruído. Mas também a gente não pode deixar que o meio ambiente atrapalhe totalmente o desenvolvimento econômico. A gente usa o licenciamento ambiental realmente para a gente conseguir conciliar, para que os dois andem juntamente, o desenvolvimento econômico e a conservação do meio ambiente, de forma que a legislação ela surge exatamente para dizer para a gente o que fazer e não... ela surge exatamente para não dizer não faça, e sim, em vez de não faça, dizer como fazer aquilo, como desempenhar aquela atividade, gerando o desenvolvimento econômico, mas garantindo a conservação do meio ambiente. E aí uma coisa que a gente pode se perguntar mas por que o MEI ou o ME precisaria fazer um licenciamento ambiental, né? E quando a gente vai comparar, né, isso no Brasil, 85% das empresas brasileiras são representadas por MEI e pelo ME. Então, se a gente não utiliza do licenciamento ambiental, mesmo que mais brando, um pouco mais leve, né, nessas empresas, a gente estaria negligenciando boa parte das indústrias das empresas brasileiras. E por isso que o licenciamento ambiental, ele começa nas empresas grandes, ele é mais rígido, mais severo nas empresas grandes, mas também atinge os micro e pequenos empreendedores, né? E para a gente entender também, nesse universo, quais são os órgãos reguladores do licenciamento ambiental. Então, lá, inicialmente, e no âmbito maior, no âmbito nacional, realmente, a gente tem o IBAMA, que faz a parte da regulação de licenciamento ambiental de empresas muito grandes, que às vezes atravessam fronteiras de estado, e aí o IBAMA acaba regulando elas. No âmbito estadual, a gente tem o IAP, que também faz a regulação de licenciamento ambiental. Nesse âmbito estadual, responde como estado, né? Também para empresas normalmente maiores, ou então que atravessam aí as barreiras de cidades. E no âmbito municipal, falando especificamente aqui de Ponta Grossa, que é onde a gente vai entrar um pouquinho melhor na legislação, e é realmente o foco da nossa discussão aqui, no âmbito municipal, a gente tem a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a SMMA. Peraí que eu falei um M a mais. SMMA, tá certo. Que realmente é a secretaria aqui da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, que vai dizer para a gente quais são os licenciamentos, quais são as empresas licenciáveis, o que deve ser feito, como proceder. E o licenciamento surgiu realmente a partir do decreto, ali em 2016, né, que esse decreto ele dispõe, então, sobre o licenciamento ambiental aqui do município de Ponta Grossa, né. Ele também
a partir dele, a gente teve as 45 instruções normativas que realmente destrincham em cada atividade, em cada setor, como deve se proceder para o licenciamento ambiental. Então, basicamente, o decreto ele discorre como deve ocorrer um licenciamento, quais são os passos, e também dispõe sobre as suas taxas, né, que tem dentro do licenciamento ambiental, que para algumas empresas é cobrado uma taxa de licenciamento, geralmente quando é um licenciamento um pouco maior, mas para as pequenas empresas com licenciamento mais simplificado, uma carta de inexigibilidade, que a gente vai ver mais para frente, não há uma cobrança de taxa. E, então, essas instruções, o decreto dispõe sobre como ocorre, né? E aí as instruções normativas vão mais específica em cada uma cada um dos segmentos, cada um dos setores, né? Isso é feito uma classificação pelo CNAE, pelo porte, e a gente tem atualmente aqui em Ponta Grossa 45 instruções normativas que detalham esse processo de licenciamento de cada um desses setores. E é com base nisso que a gente atua. É em cima dessa legislação, dessas instruções normativas, do que a Secretaria Municipal do Meio Ambiente nos sugere, né, nos dispõe no decreto, que a gente vai estar trabalhando. E também, a partir do decreto e das normativas, a gente tem alguns tipos de licenciamento ambiental. Então, aqui a gente já começa a trabalhar com algumas siglas, né, para distinguir quais são os tipos de licenciamento. Então, primeiramente, ali a gente tem a nossa autorização ambiental, que é para quando você tem um desmatamento, quando você vai fazer uma retirada de árvore, e também quando é algo que não é fixo, né? Você está trabalhando com um empreendimento que ele tem um tempo determinado de duração. Ele ocorre num determinado período, então você não vai ficar para o resto, por um longo período ali. É exatamente um curto período, você solicita uma autorização ambiental. Ela tem esse caráter temporário. A licença prévia já é o primeiro tipo de licenciamento ambiental, e ela surge quando o estabelecimento é realmente imaginado, vamos dizer assim. A pessoa compra um terreno e aí utiliza-se da licença prévia para poder garantir que naquele terreno você vai poder estar construindo, sempre garantindo aquela parte que a gente comentou de desenvolvimento econômico e garantindo o meio ambiente preservado, a conservação do meio ambiente. E a licença prévia vem nesse momento antes do negócio estar implementado. A licença de instalação é quando você já tem o terreno, você vai começar a se instalar naquele terreno. Então, você solicita a licença de instalação. A licença de operação, como o nome já diz, é realmente quando você está operando. Então, essa é a licença que você vai tirar e que você vai acabar renovando, sabe? Então, você tira a licença de operação e você vai estar tratando em cima dela realmente do que o seu estabelecimento gera de poluição, de dano ambiental, né? Porque o licenciamento também ele vem em cima disso, do que o seu estabelecimento acaba prejudicando, né? Então, é bem específico da sua operação. E acaba que a licença de operação ela é utilizada para situações mais criteriosas, onde você tem um potencial de poluição muito maior, e aí a gente tem a licença simplificada quando o potencial de poluição não é tão grande. Então, como o nome já diz, é uma licença simplificada, mas ela é com relação à licença de operação. Ela não acaba trabalhando também com a licença prévia de instalação, só da licença de operação. E a gente tem um último, né, um sexto tipo, que é a certidão de inexigibilidade. Um nome um pouquinho complicado de falar, a gente às vezes fala CI para não precisar travar na hora de falar, mas ela realmente trata, então, de quando você não necessita de um licenciamento ambiental. Então, você declara que você não tem essa poluição, você, claro, vai ter que fazer o PGRS, depois o Richard vai explicar um pouquinho melhor para a gente, mas é uma certidão que declara que você não vai causar algum dano ambiental, então você estaria isento do licenciamento. Mas, como a gente falou, é importante sempre ter esse mapeamento, porque 85% das empresas são MEI, são ME, então a gente precisa ter esse mapeamento.
nem que seja realmente por uma certidão, algo mais simples, né? E agora, né, onde surge às vezes muitas dúvidas de qual licenciamento eu preciso, ou então se eu preciso de um licenciamento ambiental. A determinação aqui em Ponta Grossa, pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, é feita com base no CNAE, né, que é o código que estabelece qual que é o setor, qual que é o grupo de atividade, né, e também pelo porte da empresa. Então, basicamente, com o CNAE a gente descobre se a empresa precisa do licenciamento ambiental, ou seja, eu verifico com o CNAE se ele está nesse quadro de atividades licenciáveis, né. Então, aqui, entrando no site, a gente consegue acessar o quadro de atividades licenciáveis, onde ele discorre o grupo de atividade específica, né, classificação, e também aqui no final, então, ele tem o CNAE. A gente verifica pelo CNAE se ele está nesse quadro de atividade licenciável. Caso seja realmente uma atividade licenciável, a gente ainda precisa verificar o porte da empresa para a gente entender qual que é o tipo de licença que a gente vai requerer. Então, só para a gente entender, imagina que a gente já tem uma operação rolando, a gente já está operando realmente, né? Então, aí a gente teria 3 opções, ou a licença de operação, a LO, a licença simplificada, né, quando é um caso mais simples, e a CI, que vem a ser, então, quando você não acaba tendo essa poluição. E, por isso, a gente também precisa fazer essa classificação pelo porte, para dizer qual das licenças a gente vai conseguir, a gente vai precisar requerer quanto à prefeitura, né, quanto à secretaria. Então, o CNAE diz para a gente se precisa ou não, e o porte a gente verifica realmente qual é a instrução normativa que vai detalhar para a gente sobre isso. E dentro da instrução normativa, então, a gente consegue ver pelo porte qual que é o licenciamento, qual que é o ato, né, que a gente deve solicitar frente à Secretaria Municipal do Meio Ambiente. E, assim, muita dúvida realmente às vezes surge nesse momento de fazer essa determinação se eu preciso, qual eu preciso, e a gente está aqui bem disposto realmente para auxiliar vocês. Então, se vocês tiverem alguma dificuldade na parte de classificar, de verificar se a empresa de vocês precisa de um licenciamento ambiental ou não, vocês podem mandar uma mensagem para a gente, pede para o pessoal no chat, pega o contato nosso, que a gente com certeza vai estar muito disposto para estar auxiliando vocês a fazer essa verificação. E com base nessa classificação, a gente realmente então realiza o processo de licenciamento ambiental. Só que ele é um processo que ele tem uma alta variabilidade. Vocês viram que a gente tem vários tipos de licenciamento ambiental e que a gente tem várias categorias, né? Vários tipos. Depois, com base no CNAE, a gente tem que verificar. Então, aí a gente começa a ter essa dificuldade. E depois, também na hora de realmente realizar o licenciamento, a gente tem algumas partes que não dependem, assim, de uma aprovação técnica, mas outras partes, ela depende do aval técnico. Então, uma assinatura de responsabilidade técnica, a gente precisa estar emitindo, realmente, às vezes, realizando algum projeto, principalmente quando é uma empresa nova, né? Então, a gente precisa implementar algum tipo de melhoria naquele estabelecimento para realmente estar conseguindo essa aprovação da secretaria. Então, é aí que realmente entra o projeto de licenciamento, né? Gente, quanto ao licenciamento, é isso. Espero que tenha clareado para vocês, que vocês consigam ter vislumbrado um pouco melhor como que é esse processo de verificação do licenciamento ambiental, como ele ocorre. E assim, caso você esteja alguma dúvida, deixa no chat, o pessoal vai estar passando para a gente, e aí no final a gente também pode estar esclarecendo essa dúvida que você teve. Certo? Então, Richard, tá aí? Bora lá? Bora lá. Obrigado, Fabiano. Eu vou apresentar um pouquinho agora sobre o PGRS. E o que é o PGRS, né? É o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. E, assim como o licenciamento, ele não vem para que você não consiga desenvolver sua atividade econômica, né? Ele vem para você contornar os danos que você causaria no ambiente, os danos, tanto no meio ambiente como danos sociais, né? Que você estaria causando com a sua atividade. E o PGRS é para tratamento dos resíduos sólidos. Então, o que é um resíduo sólido, primeiro? Um resíduo sólido é tudo aquilo que você gera no seu estabelecimento como resíduo,
que está na forma sólida. Mas ainda entra também, em alguns casos, gases, né? Então, às vezes você tem uma garrafa que tá cheia de algum gás, algum recipiente cheio de algum gás. Por esse recipiente estar contendo esse gás, ele ser sólido, ele entra como resíduo sólido. E também alguns tipos de líquidos que não podem ser descartados em corpos d'água ou não podem ser descartados na rede de esgoto mesmo. Então, esse tipo de resíduo sólido, é o que diz respeito ao PGRS. E assim como o licenciamento ambiental, o PGRS ele também tem um decreto, né, que regulamenta ele, é o Decreto Municipal 10.994, de 2016, ele também é específico em cada cidade, então cada cidade vai ter suas informações específicas, mas no geral ele é bastante semelhante, assim, pelo menos dentro do estado, sabe? Basicamente, o PGRS, então, ele é um projeto técnico de estudo ambiental, que ele é apresentado junto na SMMA, então, novamente, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, e esse projeto ele é apresentado lá na forma de um manual. Então, é como se fosse um caderninho mesmo, ele tem várias páginas, e ele vai conter principalmente duas partes. Uma fase de diagnóstico, o que vem a ser esse diagnóstico. Então, é uma leitura de como a empresa está atualmente. Você na sua empresa gera tanto de resíduo, esse resíduo é classificado de tal maneira, as fontes geradoras estão localizadas nesses locais, então é um diagnóstico mesmo, da situação atual. Caso a empresa ainda não esteja em funcionamento, né, eu vou abrir uma empresa e preciso de um PGRS, então você faz estimativas, você trabalha com o que você espera. E nessa primeira parte é isso, é um diagnóstico, e a partir desse diagnóstico você levanta hipóteses de como você vai melhorar o tratamento do seu resíduo. Então você, junto com algumas normas brasileiras, normas técnicas, resoluções do CONAMA, você vai fazer alterações na maneira como o seu resíduo é gerado, alterações na maneira como você tem que manejar o seu resíduo. E pode passar, Fabiano. Bom, e qual que é a finalidade, né? A principal finalidade ali do PGRS é atingir os 3 R's, então é o reduzir, o reciclar e o reutilizar, né? A principal finalidade dele é atingir isso e também diminuir os impactos ambientais da atividade econômica. Lembrando, né, sempre daquela hierarquia, essa hierarquia ela existe também dentro do PGRS, mas, em primeiro lugar, você tenta reduzir a geração. Então, sempre que possível, você vai gerar menos resíduos. Se não for possível gerar menos, você vai reutilizar eles. Então, você vai, né, dentro do seu próprio negócio, você vai reutilizar, vai dar uma nova destinação. E se ainda não for possível reutilizar, você recicla, né? Faz a reciclagem. Se não for reciclável, você ainda dá uma destinação final, né, que vai para um aterro sanitário, vai para uma incineração, vai para algum outro meio de destinação final, mas a principal finalidade dele é instruir a empresa, instruir o empreendimento de como ele pode atingir esses 3 R's com o resíduo dele. Dentro do PGRS, a gente vai encontrar, então, um planejamento, os responsáveis, e quando eu digo aqui responsáveis, é responsáveis por tudo, é responsável por planejar, responsável por executar, o responsável por todos os procedimentos, todas as práticas, responsável por fiscalizar, responsável técnico. Então, são todos os responsáveis pelas partes, digamos assim, do gerenciamento do resíduo. Ele vai instituir também as práticas e procedimentos para o manejo, para o descarte, para a redução da geração de resíduos. E também os recursos que serão necessários. Então, ele vai instruir, você precisa de X lixeiras, X coletores de volume tanto, dispostos da tal forma. Então, todos os recursos, EPI, que precisa ser utilizado no descarte do resíduo, ele também vai estar descrito dentro desse manual, desse plano de gerenciamento. E tudo isso, né, como eu falei, para diagnosticar e quantificar a geração de resíduos sólidos. Porque a principal finalidade é atingir os 3 R's. É atingir aquele reduzir, reciclar e reutilizar.
Mas como que a gente faz isso no empreendimento se a gente não conhece, né, o que a gente gera? Se a gente não conhece, não classifica os resíduos. Então, o PGRS vem justamente para isso. Primeiro, fazer um diagnóstico, mostrar o que você pode melhorar, e então dizer como você vai melhorar esse descarte do resíduo. E tudo isso também para garantir a informação dos órgãos competentes. Então, o Fabiano falou um pouquinho dos órgãos, né, nas 3 instâncias, mas também é informado para eles. Esses órgãos sabem exatamente quanto e qual é o tipo de resíduo que está sendo produzido. Pode passar, Fabiano. Bom, e quem são os envolvidos, né, quando a gente fala de um PGRS? Quem que são as pessoas que estão por trás, tanto da execução, tanto da elaboração? São, primeiro, a SMMA, então, é junto a ela que a gente protocola o PGRS, é junto a ela que a gente apresenta o PGRS. O responsável pela elaboração, que aí pode ser uma pessoa, uma empresa que faz a elaboração desse PGRS, seguindo, né, normas da secretaria. O responsável pelo empreendimento, que é a pessoa que vai solicitar o PGRS, que vai dar todas as informações para que ele seja executado. O responsável técnico, e aí uma pessoa que tem cadastro no conselho de profissão, né? Então, ou tem CREA, ou tem CRQ, no caso de um químico ou um engenheiro, e é ele que vai emitir a assinatura de responsabilidade técnica do projeto de PGRS. O responsável pela implementação, então, como eu falei, né, tem um diagnóstico e o que vai passar a ser feito. E nessa parte do que vai passar a ser feito, surgem necessidades de implementação. Então, vai precisar instalar lixeiras, vai precisar treinar o pessoal. Então, tem a pessoa que fica responsável por implementar o PGRS e tem a pessoa que fica responsável pelo gerenciamento. Então, ela vai cuidar para gerenciar, para que tudo saia conforme descrito. E nada impede que a mesma pessoa que faz o gerenciamento, que faz a implementação, seja o próprio dono do empreendimento. Então, você não precisa ter pessoas diferentes para cada uma dessas responsabilidades. Você pode ter uma pessoa acumulando essas responsabilidades. Pode passar. Bom, e quem que deve apresentar o PGRS? Então, é o gerador domiciliar, na modalidade gerador coletivo. Então, condomínios, né, a gente está falando de condomínios, são mais de 4 moradias, em que residem mais de 4 famílias. Gerador comercial e gerador prestador de serviços na modalidade de grande gerador. Eu já vou explicar um pouquinho melhor qual é a modalidade de grande gerador. Gerador comercial e gerador prestador de serviços na modalidade de pequeno gerador, quando houver geração de resíduos perigosos. Também vou entrar nisso mais para frente. E essas 3 categorias eu acho que é a que mais se encaixa com a realidade, talvez hoje aqui do webinar. Mas também vou citar as outras que devem, obrigatoriamente, né, apresentar o PGRS, que são os geradores de resíduos do Serviço Público de Abastecimento de Água, esgotamento sanitário e manejo de águas pluviais, gerador de resíduos industriais. Pode passar, Fabiano. O gerador de resíduos de serviços da saúde, então, consultórios odontológicos, veterinários, farmácias, tudo isso que gera resíduos de serviço da saúde, também tem que apresentar. Gerador de resíduos da construção civil, gerador de resíduos agro-silvo-pastoris, gerador de resíduos de serviço de transporte e gerador de resíduos de mineração. E lembrando daquelas 2 categorias, então, o grande gerador tem que apresentar obrigatoriamente e o pequeno gerador tem que apresentar desde que ele produza resíduos tóxicos, né, resíduos perigosos. E quem são os grandes geradores? Grandes geradores são aqueles que geram mais de 100 litros, então em volume, mais de 100 litros de resíduo por dia. Então é feito toda uma média, né, um acompanhamento com a empresa para verificar o quanto ela produz de resíduo por dia, e aí é classificado se ela é um grande gerador, um pequeno gerador, e isso tudo vai constar no PGRS. E o pequeno gerador é o que produz menos de 100 litros de resíduo por dia. Pode passar. E quem que não precisa apresentar, né? Quem que está dispensado? É o gerador domiciliar na modalidade de gerador individual, então as residências, né? Os moradores individuais.
O gerador comercial é prestador de serviço na modalidade de pequeno gerador, caso não gere resíduos perigosos. Então, o que é um resíduo perigoso, né? É um resíduo que apresenta risco à saúde pública ou à qualidade ambiental. De acordo com a NBR ali, são aqueles que são tóxicos, são inflamáveis, são corrosivos, reativos. Então, são todos aqueles que eles não estão inertes, digamos assim, eles não estão estáveis, que se você fizer o descarte, você vai gerar consequências, pode ser patógenos também, né, resíduos infectados com alguma substância. Então, são resíduos que são perigosos. Então, se a pessoa é um gerador de pequeno gerador, né, pequeno porte, gera pouco resíduo e não gera resíduo perigoso, ela também está dispensada. E se ela é um gerador da modalidade dessa associação ou cooperativa de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, desde que devidamente licenciado junto ao órgão ambiental municipal. Então, desde que esses catadores, essas cooperativas de catadores, elas tenham o licenciamento ambiental, né, tenham toda essa parte regularizada com a secretaria, também está dispensado o PGRS. E para essas pessoas que são dispensadas de apresentar o PGRS, tem uma autodeclaração. É muito parecida com aquela certidão de inexigibilidade. Então, é muito parecido com aquilo. É um mini PGRS, então o PGRS, igual eu falei, ele é um livro, quase, é um manual com várias páginas, e essa autodeclaração ela é uma única página que está descrito ali, bem simplificado, quanto de papel você gera, quanto de plástico você gera, quanto de resíduo orgânico você gera. Então, é bem mais tranquilo, caso você seja dispensado. Pode passar, Fabiano. E como que funciona, né, a elaboração de um PGRS? Então, eu preciso de um PGRS para o meu estabelecimento. Então, primeiro de tudo é feita uma coleta de dados. Essa coleta de dados, ela vai desde coletar dados mesmo, coletar informação, a coletar documentos. Então, tem alguns anexos, né, que vão com o PGRS, a planta baixa do local, a assinatura do engenheiro, também vai ali o horário de funcionamento do estabelecimento, por exemplo, o número de funcionários, tudo isso é coletado nessa primeira fase de coleta de dados. Depois é feito o diagnóstico, então é olhado com olhar crítico o que é produzido, como que está sendo feito o gerenciamento de resíduos, onde que está sendo gerado, né, quais são as fontes geradoras, qual a quantidade, qual é a classe do material, e aí é elaborado o PGRS. Então, o PGRS é escrito em si, o que vai passar a ser feito. Então, o lixo vai passar a ser descartado da seguinte maneira, vai ser coletado pela empresa tal todas as 6 horas da tarde, todos os dias. Então, tudo isso vai estar bem descrito no PGRS, como que vai ser o gerenciamento do resíduo. Depois dele elaborado, ele vai para aprovação técnica, então vai para aprovação do profissional de conselho, né? Então, ou um profissional com CRQ ou um profissional com CREA, ele vai aprovar o PGRS, e depois disso, tudo aprovado, vai para SMMA, e a SMMA vai passar mais uma vez, olhando tudo para fazer a fiscalização, olhando para ver se está tudo no acordo, tudo conforme deveria estar, para aprovar e, enfim, o PGRS está pronto, né? Pode passar. E agora a execução, né? Então, basicamente, vocês vão ver que nessa figura ali está começando no mês 4, então você tem o ano, né, e o mês 4, porque quando você já tem um PGRS, você precisa renovar ele todo ano, você precisa atualizar ele, revisar ele todo ano. Por que isso? Porque às vezes sua empresa, ela expandiu, então você, fiz um puxadinho, eu comecei a produzir abri mais um local de produção, então eu comecei a produzir mais resíduos. Aumentou a clientela, eu comecei a produzir mais e isso gerou mais resíduos. Então, tudo isso faz com que anualmente ele tenha que ser revisado. Pode ser que a revisão seja simples, né? Basicamente, uma cópia, digamos assim, só que com as datas atualizadas, ou pode ser que ela seja mais complexa, né? Uma revisão que vai realmente ter que fazer novamente um diagnóstico e ter que fazer novamente um novo plano de gerenciamento. E ali nos primeiros meses
da implantação do PGRS, né, é justamente para isso, é para implementar ele, é para fixar ele na empresa. Então, é para compra dos equipamentos que vão ser necessários, é para instalação desses equipamentos, é para treinamento do pessoal, então, treinar todo o pessoal. Também é para, além do treinamento, para você criar essa conscientização nos funcionários, né, do porquê vocês estão fazendo isso, do porquê está precisando do PGRS, por que vai passar a ser feito. E, desde o começo até o fim, né, do ciclo do PGRS, você faz um acompanhamento. Então, tem aquela pessoa que é responsável pelo gerenciamento e é ela que faz esse acompanhamento. Ela está sempre ali verificando para que tudo esteja saindo conforme deveria estar. Já para os últimos, ali no começo do ano, né, até o último dia útil de março, ele tem que ser apresentado na SMMA, quando for uma renovação, né, uma revisão. E por isso é recomendado que comece ali em janeiro, já começar a lidar com a papelada, já começar a correr atrás para atualização, porque não dá para começar em março, sabe? Tem que ser uma coisa que começa antes, você começa já a pensar antes, estruturar antes, faz o projeto PGRS antes, para quando chegar no dia 31 de março, né, no último dia útil de março, você ter o PGRS pronto para protocolar na SMMA. E do PGRS, gente, era isso. Eu espero que tenha dúvidas e espero poder respondê-las. Espero ter sanado também bastante as dúvidas de vocês. E qualquer coisa é só mandar para a gente que a gente fica feliz em ajudar. Não, bacana, gente, bacana mesmo. Depois dessa aula sobre licenciamento, né, ambiental e PGRS, com certeza, assim, deu para entender muita coisa. Até a gente, né, que está dentro, assim, a gente sempre vai aprendendo, né, a legislação muda aqui, ali, às vezes tem algum adendo, assim, que passa despercebido, conhecimento acerca desses assuntos, né, geralmente é um pouco complexo para nossa rotina, né, até a linguagem, né, que é utilizada dessas, enfim, para pesquisar, né, para se inteirar sobre o assunto, sempre é uma questão muito técnica, né, de análise e tudo mais. A gente espera que tenha dado para simplificar, né, alguns termos e tudo mais. A gente está aqui agora à disposição na parte de perguntas, para vocês tirarem dúvidas com relação a algum termo técnico, alguma parte de funcionamento mesmo, assim, sabe, dos projetos, a parte de apresentação, tem essa relação, né, com órgãos fiscalizadores, as instâncias, né, igual os meninos comentaram. Eu vou começar então, gente, já passando uma pergunta para vocês que a gente recebeu aqui, que é com relação ao alvará de funcionamento de uma empresa. Qual que é a relação do licenciamento ambiental e do PGRS para que a empresa possa legalmente funcionar, digamos assim, né, e retirar esse alvará de funcionamento? Se vocês puderem dar uma explicadinha para o pessoal como funciona. Bom, vou falar então, Richard, caso queira, pode complementar aí. Mas basicamente, para estar retirando então o alvará, vai ter uma parte que vai ser realmente, vamos dizer, esse contato com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, né, a parte ambiental, para a liberação do alvará de funcionamento. E aí, quem a gente comentou, dependendo da classificação, pode ser que você precise de um licenciamento ambiental. E essa classificação é feita pelo CNAE. Então, você tem que verificar lá no seu CNAE se ele é licenciável. E uma coisa que eu acabei esquecendo de falar é que muitas vezes o CNAE principal ele não é licenciado, mas o CNAE secundário é. E se você executa realmente aquela atividade que está declarada lá, é realmente necessário fazer o licenciamento. Às vezes acontece de que tem um CNAE, um CNPJ mais amplo, né, com vários CNAEs, e alguma coisa não é realmente praticada, então aí teria que verificar realmente com eles como fazer essa declaração de que você não executa aquela atividade em questão, mas realmente através disso. Então, meio que o licenciamento ambiental, ele surge, ele é um dos requisitos para ter essa aprovação do meio ambiente. E aí até o Richard pode comentar um pouquinho melhor, mas o PGRS, ele vem para todas as empresas, né, todos os setores, e aí conforme a sua classificação, conforme a sua produção de resíduos, você precisa de um tipo específico de PGRS, né, seja autodeclaração, ou seja de pequeno gerador, ou de grande gerador. Né? É bem isso. Não tem, assim, um PGRS, né, são vários modelos. Então, tem um PGRS que é completo, um PGRS que é para MEI e para MEI. Então, tem várias categorias de PGRS.
Mas sim, ele é um dos itens que ou ele vai estar dentro do licenciamento ambiental, ou ele vai estar ainda, se a pessoa não precisa do licenciamento ambiental, ele vai ser um item ainda necessário, mas ele não depende já da atividade, digamos assim, ele depende do resíduo gerado. Então, você pode ter uma atividade que às vezes não necessita de licenciamento, mas por você gerar muito resíduo, você precisa ter o PGRS. Não, perfeito, gente, perfeito. Até um tempinho atrás, né, eu estava conversando com o pessoal, né, da sala do empreendedor com relação a isso, e geralmente algumas mudanças também acontecem, né, com relação à legislação, e essa parte do alvará de funcionamento, né, é importante até ressaltar, e o pessoal da sala do empreendedor que tá assistindo, se quiser até fazer um comentário, né, complementar algum tipo de informação, mas pro funcionamento, né, digamos assim, de alguns estabelecimentos, igual eles comentaram, né, gente, é muito importante que o licenciamento ambiental e o PGRS, se é obrigatório, né, digamos assim, para um tipo de empresa, que ele aconteça por conta de, enfim, fiscalização, né, e tudo mais, adequação à legislação, a própria empresa, né, o empreendimento, ele continua funcionando normalmente, mas em caso, né, de fiscalização, pelas novas normas, né, e adendos e tudo mais, a legislação que estão acontecendo, para apresentar o alvará, né, de funcionamento, não na apresentação do alvará de funcionamento precisa necessariamente apresentar o PGRS e o licenciamento ambiental. Mas em caso, né, de fiscalização, se você tiver na execução, né, durante a execução desses projetos, também é um respaldo interessante, né, por conta de fiscalização, multas e tudo mais. Então, é bem importante ressaltar isso também, que não necessariamente na apresentação do alvará de funcionamento isso precisa ser apresentado, mas que em caso de fiscalização é exigido para o funcionamento da empresa ter o licenciamento ambiental e o PGRS, mas não na apresentação em si, isso acontece, né? Se vocês quiserem complementar também alguma coisa, meninos, fiquem à vontade. Uma das coisas que o Paulinho falou me lembrou que o PGRS, por exemplo, ele fica à disposição da empresa. Então, teoricamente, se algum cliente quiser ver, algum fornecedor quiser verificar o teu PGRS, como eu falei, ele é um manualzinho, ele é um caderninho, então ele vai estar na empresa e ele tem que estar à disposição. Então, se a pessoa perguntar, você pode ter que mostrar e mostrar como que você faz o descarte dos resíduos e tudo mais. Também da importância, né, do licenciamento do PGRS para a gente ter essa conservação realmente do meio ambiente, né? Não é uma questão, talvez, às vezes, de valores, mas a gente ter um local futuramente para a gente estar residindo, né? A gente realmente precisa ter essa consciência e essa preservação do nosso meio ambiente. Uma outra possibilidade, um pouco mais severa, talvez fosse de não deixar aquela atividade acontecer. E o licenciamento PGRS vem realmente para contornar isso, para dar uma destinação correta, em vez de não autorizar o funcionamento de uma atividade. Então, realmente, essa consciência ambiental também é muito importante, né? Bacana, gente, bacana. A gente tem outra pergunta aqui também, que é direcionada um pouco para a parte da execução do projeto em si, né? Que foi comentado, né? Que precisa da assinatura técnica e tudo mais, a parte de funcionamento mesmo da execução. É uma pergunta, assim, direcionada mais para a execução, né? Como que funciona a execução do licenciamento ambiental pela Quantum, mas qual que é o papel do micro e pequeno empreendedor frente a esse projeto, digamos assim, sabe? Frente a essa execução. Qual que é a responsabilidade dele, o que ele tem que fazer, propriamente dito, né? E o que faria parte da Quantum, né, digamos assim, a execução desse projeto. Bom, na parte do licenciamento é realmente uma coisa assim que a gente precisa muito do empreendedor, é realmente a transparência, né? Então a gente vai estar elaborando o projeto, da nossa parte a gente vai até a empresa, a gente vai coletar informações de como é feito o tratamento atualmente, verificar como é que está disposto aquilo atualmente no local, e aí a partir disso, a partir desse mapeamento da realidade do estabelecimento, que a gente vai estar elaborando um projeto que vai estar adequando aquele resíduo gerado para que ele se enquadre realmente na legislação, para que realmente a gente não esteja poluindo o meio ambiente. Então, da parte da Quantum entra nessa elaboração, e da parte do cliente é realmente essa transparência, a abertura no espaço, no empreendimento, para que a gente vá até lá. E também na questão de fornecimento de informações, porque a gente precisa muitas vezes de algum documento que a gente não consegue
pela gente estar realmente requerindo, sem ter realmente a participação do empreendedor, e também, né, informações de dados do empreendimento, e também essa informação de como que é o processo atualmente. Então, basicamente a Quantum entraria no seu estabelecimento, no seu local de trabalho, para a gente estar verificando como é que é, e aí, em cima disso, a gente elabora realmente o projeto para adequar a legislação, para adequar o que é solicitado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, né? Então, bacana, gente, bacana. Respondido, então, a gente vai passar para outra, que eu acho que vocês comentaram durante a apresentação sobre a periodicidade, né, do licenciamento do PGRS, mas tem uma pergunta aqui. Tirei o licenciamento, né, uma vez já, e preciso fazer de novo? E como funciona com o PGRS? Bom, para o PGRS em si, ele tem que ser renovado anualmente, né? Então, como eu falei, ele é renovado e ele é apresentado na secretaria até o último dia útil de março. Então, obrigatoriamente, ele tem que ser renovado. Você mudando de categoria, você tem que meio que fazer ele todo de novo, né? Porque muda alguma documentação. Então, se você era um pequeno gerador, passou a um grande gerador, alguns documentos a mais podem ser necessários. Então, basicamente você fazer a solicitação de um projeto, né, de revisão, claro, na época certa, né? Não tem como fazer uma revisão, renovar o PGRS fora de época, porque daí ele perde totalmente a validade do que é feito, então tem que deixar para o começo do ano. Faz essa revisão, faz essa readequação, digamos assim, e ela é bem mais tranquila do que elaborar ele do zero, né? Porque, como eu falei, só vai mudar mesmo, o documento só vai mudar mesmo se teve alguma mudança no empreendimento, senão é basicamente atualizar datas e atualizar dados. E para o PGRS é basicamente isso. E da parte do licenciamento, bom, separando então um pouco, imaginando um cenário onde você está fazendo o licenciamento pela primeira vez, né? Então você vai ter que fazer realmente, que a gente falou, esse mapeamento. A gente faz, né, esse mapeamento do como é atualmente e o que precisa ser alterado para se adequar à legislação. E aí, por exemplo, vamos supor que você tem um descarte de efluente que não é tratado, que está sendo jogado diretamente na rede de esgoto, mas que a gente não poderia fazer isso diretamente, ainda sai com algum resíduo que precisa ser tratado. Então, nesse primeiro licenciamento, a gente vai estar fazendo realmente a elaboração desse projeto, levando, então, depois de elaborado o projeto implementado, levando para a secretaria, e que nem é no PGRS, nas próximas vezes, quando você for renovar o licenciamento ambiental, você não precisa elaborar esse projeto do zero, você já tem ele elaborado, então seria só realmente apresentar como é que é feito o tratamento atualmente, certo? Mas aí entra também a questão de que pode ser que, como você expandiu, você teve alguma mudança no seu estabelecimento, você vai ter que fazer essa renovação. E assim, quando você faz ele pela primeira vez, eles vão te dar um prazo de renovação obrigatório. Então, alguns são de 1 ano, outros são de 2 a 4, 5 anos, para você estar renovando. Mas aí, esse é o caso quando você não faz nenhuma alteração no seu estabelecimento. Caso você tenha alguma construção nova, algo que vai estar realmente alterando, que vai estar passando a ter uma poluição de alguma forma que agrida o meio ambiente, aí a partir disso você realmente vai precisar novamente refazer seu licenciamento antes mesmo que ele vença. Então, o licenciamento ambiental, ele tem validade, ele tem uma data de vencimento, e ao final daquela data você precisa renovar, e caso entre essa data, né, de início ali, de recebimento do licenciamento ambiental, até realmente o vencimento dele, você esteja fazendo alguma alteração no estabelecimento, você vai ter que fazer o licenciamento novamente. E aí você recebe uma nova data, e assim vai. Mas o projeto realmente seria no primeiro, e caso tenha alguma alteração, se não, daí para frente é só realmente essa reapresentação para a secretaria, para eles estarem cientes que você não fez nenhuma alteração e como está realmente transcorrendo a sua operação.
Uma outra pergunta aqui, gente, também é relacionado, né? Eu acho que para dar até um reforço também, né? Foi apresentado durante a apresentação, mas eu acho que é interessante dar esse reforço meio que traduzindo os termos técnicos ali da apresentação, né? Igual foi feito ali que o Richard falou que o que se encaixa, por exemplo, como condomínio, como casa e coisas assim. Então, ali eles perguntaram se todas as empresas precisam de licenciamento ambiental e de PGRS. Então, dá para dar um enfoque menos nessa questão, assim, do como traduzir, né, digamos assim, esses termos técnicos para eles saberem como encaixar e tudo mais. Certo. Quanto ao PGRS, né, a gente tem aquela parte, né, de geradores, prestadores de serviço, ou se você tem algum produto, faz alguma venda, comércio, ou produz algum produto, certamente você vai precisar. Se você faz uma prestação de serviços, também. Só o que vai diferir é se você precisa de um PGRS completão mesmo, um PGRS, ou você precisa de uma autodeclaração. Basicamente, então, toda empresa que tem uma produção, que faz uma venda ou presta um serviço, precisa de um dos dois. O que vai classificar se ela vai fazer uma autodeclaração, que é aquele bem mais simples, que é uma folha, você declarando o que você gera no ano, do PGRS geralzão, que é várias folhas, várias documentações, a única coisa que vai diferir é a quantidade de resíduo produzido. Então, se você produz mais de 100 litros por dia, você é um grande gerador. E se você produz menos de 100 litros por dia, você é um pequeno gerador. Se você é um pequeno gerador e produz resíduo perigoso, então você também precisa de um PGRS completão. Por quê? Porque você está produzindo algum resíduo, pode ser em pequena quantidade, mas é um resíduo perigoso, é um resíduo que é tóxico, é um resíduo que é corrosivo, é patogênico. Então, é algum resíduo que, por classificação, ele é perigoso, é considerado perigoso. Então, ele tem que ter uma destinação mais cuidadosa e, por isso, ele precisa de um PGRS por trás disso. Agora, se você é um pequeno gerador, produz menos de 100 litros por dia e não produz nada perigoso, nada tóxico, nada corrosivo, inflamável, simplesmente você vai para uma autodeclaração. E na questão realmente do licenciamento ambiental, a gente tem que fazer essa verificação pelo CNAE, né? Então, eu acho que a gente tem um tempinho, Paulinho. Posso mostrar para o pessoal aqui? Claro, com certeza, vai ser muito bom. Aí já dá para mostrar. Então, vamos fazer aqui uma verificação ao vivo, gente. Ó, acredito que já deve estar aparecendo para vocês a minha tela. Aqui a gente tem o site da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, então aqui na aba de licenciamento ambiental a gente consegue verificar quais atividades são licenciáveis. Então a gente consegue ver, por exemplo, aqui extração mineral, agropecuárias e silviculturas, atividades industriais, que abrange grande parte, né? E aqui que a gente faz, então, a classificação é por aqui, que nem ele está falando aqui, com o CNAE. Então, para a gente saber o CNAE da empresa, a gente pode estar acessando o site da Receita, da Redsim, né? E é só procurar lá no Google por emissão de comprovante de situação cadastral. E aí aqui você coloca o CNPJ, então vou utilizar o da Quantum como exemplo. São dados públicos, gente, então você consegue verificar tranquilamente. Aqui você consegue ver, então, o cadastro nacional da pessoa jurídica, né, comprovante da inscrição e situação cadastral. E aqui, ó, nessa partezinha, ele traz o código CNAE. É esse código aqui, 8550302. É esse código. E existem vários códigos, a gente pode verificar aqui no site do IBGE, né, que ele traz os códigos do CNAE. Existem vários códigos, várias seções, né? Então, com certeza, o seu estabelecimento vai estar enquadrado em algum deles. E a partir da visualização de qual é o CNAE, a gente verifica aqui no quadro de atividades licenciáveis se é uma atividade que vai requerer o licenciamento ambiental ou não. Então, aqui do lado a gente tem os CNAEs, né? E aí alguns deles são um pouquinho diferentes, como eu falei aqui na de indústria, ele pega toda uma seção. Então, é bem abrangente, né? E aí, a partir daqui, ele também conta para a gente qual que é a instrução normativa que a gente precisa verificar. E aí é só realmente seguir desse formato, sabe?
Então, pode ser que você tenha alguma empresa, alguma indústria que realmente não necessite de licenciamento ambiental. E aí é só fazer essa classificação por aqui. E caso necessite, aí você vai precisar realmente estar verificando a instrução normativa que trata sobre a sua indústria. Então, aí aqui, a instrução normativa é realmente um documento que estabelece, que dita como deve transcorrer no caso daquele tipo específico de estabelecimento. Eu não sei, meu computador agora... Opa, agora foi. Mas realmente, então, todo um texto explicando, classificando também as subcategorias aqui dentro. Então, é basicamente isso, gente. Vocês podem verificar realmente pelo CNAE se a atividade de vocês é licenciável ou não. Caso não seja, aí realmente só entraria, que nem o Richard comentou, a questão do PGRS para a atividade. Mas também, gente, se precisar de alguma coisa, entre em contato com a gente, manda uma mensagem. A gente está muito disposto a estar auxiliando vocês no que precisar para fazer essa classificação e essa verificação realmente se vocês precisam ou não do licenciamento ambiental. Bem tranquilo, gente. Não, perfeito, Fabiano, obrigado mesmo. E, gente, todo esse processo, né, como vai estar gravado e tudo mais, vocês têm total acesso, igual o Fabiano também falou, vou reforçar, a gente está à total disposição para fazer esse processo com vocês, né, de verificar e dar essa devolutiva para vocês, sem problema nenhum, é um processo bem simples, a gente pode fazer essa assessoria. E, meninos, tem uma última dúvida aqui, que eu acho que é uma dúvida, assim, bem importante mesmo, bem relevante, ter 2 PGRS e 2 licenciamento ambiental? Olha, eu creio que seja por alvará, por CNPJ. Eu não tenho certeza disso, mas você basicamente apresentaria, né, se for um CNPJ, um alvará de funcionamento for único, né, se apresentaria um PGRS que diz respeito aos 2 estabelecimentos. Mas isso, você pode estar entrando em contato melhor com a gente, que a gente verifica melhor essa questão para você, mas até onde eu sei é o que seria feito. Depende do CNPJ e depende do alvará. Não, perfeito, gente, perfeito. Eu acredito que as dúvidas já foram, essa era a última dúvida. Gente, se surgir mais alguma coisa, né, o pessoal já colocou o número, né, o contato, o e-mail também ali no chat, né, do YouTube. Então, vocês fiquem super à vontade mesmo para perguntar para a gente, mandar um e-mail ou mesmo fazer ligação. Também entrar em contato com a Sala do Empreendedor, que com certeza absoluta eles vão conseguir direcionar também a melhor forma de lidar, né, com o assunto, com as dúvidas e tal. A gente está super à disposição para sanar essas questões com vocês e efetivamente ajudar, né, nesse processo que pode ser muito dificultoso e muito penoso, geralmente, né? A gente tem muita... eu também, particularmente, né, falando como Paulo, também como estudante, entender, né, com relação à legislação, entender com relação ao funcionamento, é difícil para todo mundo, realmente, né? A gente escuta mudanças aqui e ali, né, quando muda alguma coisa ou outra, a gente tem que se adequar. Então, é muito importante que a gente fique bem antenado, né, e tire essas dúvidas. Mas, a princípio, é isso. Não sei se, Fabiano, Richard, se vocês quiserem comentar alguma coisa, dar uma última palavrinha. Eu acho que está tranquilo, é só isso mesmo que você falou, reforçando. Procurem a gente em caso de dúvidas. O Fabiano mostrou ali uma das instruções normativas, né? Tinha muitas páginas, então tem várias. Então, às vezes, fica um pouco complicado, né? Na correria do dia a dia ali, você ainda ter que lidar com isso sozinho. Então, chama a gente, manda uma mensagem, manda um e-mail, tenta pedir ajuda, que a gente pode estar fazendo essa verificação para vocês de qual PGRS precisa, de qual licenciamento precisa, e a gente vai estar disposto a ajudar aí. Espero ter ajudado hoje também. E era isso. Isso mesmo, gente. Qualquer dúvida mesmo que surgir, nessa questão de classificação também, a gente está aqui, a gente já tem um pouquinho de conhecimento sobre essa parte da legislação, então a gente consegue auxiliar vocês, que a gente já falou, às vezes na correria do dia a dia, para sentar e tentar entender como que dita, qual que são as normativas, se aquilo vai dar certo ou não. Às vezes é muito complicado. Então, pode mandar uma mensagem para a gente está bem disposto realmente a auxiliar vocês e realmente está fazendo com que o empreendimento de vocês cada vez mais cresça. E não fique, vamos dizer, limitado por conta de uma regulamentação ambiental. Então, a gente realmente está aqui para auxiliar vocês quanto a isso.
pode chamar a gente, tem vários meios de contato, qual se adequar melhor para vocês, só chamar. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado por ter escutado a gente falar aqui, e no que precisar, é só chamar mesmo. Não, perfeito, gente, perfeito mesmo. Faço das palavras dos meninos as minhas com certeza absoluta. Então, a gente vai encerrando por aqui esse webinar, com todo esse conteúdo, disseminem mesmo as informações, depois vai ter a gravação, a gente vai disponibilizar para vocês também, vai estar aqui, né, no YouTube da Quantum também gravado, então dá para compartilhar, dá para reassistir se tiver alguma dúvida, também chamar a gente da mesma maneira. Então, fiquem muito bem, um ótimo restinho de quarta-feira, né, um restinho de semana para vocês, um ótimo fim de semana também, e qualquer coisa, mais uma vez, é só chamar. Fiquem bem, gente. Tchau, tchau.